Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos vocês. Eu espero que ao tempo em que essa transmissão está chegando a cada um de vocês, que todos se encontrem em paz, pela graça e pela misericórdia do Senhor. É verdade que nós estamos enfrentando dias difíceis, de uma terrível pandemia, de profundas consequências econômicas por ocasião da crise que temos enfrentado. Estamos amargando também severas dificuldades no campo político, tanto em nossa nação como em outras nações espalhadas ao redor do mundo. Enfim, os tempos são difíceis, os dias são maus, mas para além de todas essas coisas, há um Deus todo-poderoso que se encontra assentado num alto e sublime trono, e seguramente Ele detém o controle, Ele detém as rédeas de tudo o que tem acontecido, não apenas em nosso amado planeta Terra, tão sofrível, mas muito além dele, sobre todo o cosmo, porque não existe um único centímetro em todo o universo sobre o qual o nosso Deus não seja Senhor e não reine de uma maneira soberana. Portanto, no nome de Jesus, apesar destas circunstâncias difíceis, apesar deste horizonte enegrecido que nós temos diante de nós, aquiete o seu coração, descanse, procure encontrar-se em paz nesse momento, porque seguramente, por meio da sua graça e da sua misericórdia, o Senhor haverá de ter uma palavra a compartilhar conosco hoje à noite, por meio da Sagrada Escritura. Nós vamos continuar a série que iniciamos na última oportunidade que tivemos de compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos pensando a respeito desse seguinte tema geral: as circunstâncias não ditam as regras. No primeiro momento, nós pensamos a respeito de uma perspectiva acerca do sofrimento cristão, isso no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, e hoje nós continuaremos a pensar ainda no capítulo 1 de Filipenses, do verso 12 até o verso 26, pensando acerca da possibilidade de estar preso, mas ao mesmo tempo livre. Portanto, o nosso tema de hoje será: as circunstâncias não ditam as regras. Quando estar preso é ser livre. E nós vamos entender o porquê de eu ter proposto esse texto e esse tema para a nossa reflexão hoje à noite, pela misericórdia do Senhor. Portanto, vamos à leitura do texto. Seja também muito bem-vindo, você que porventura não faz parte da nossa comunidade, o Brasil para Cristo, aqui no Presidente Médici, mas tem acompanhado as nossas transmissões. É um prazer tê-los conosco. O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo, de uma maneira doce, possa falar também ante as suas necessidades. Portanto, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, o Senhor nos diz assim: quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, e sou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé,
a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Eu convido todos vocês nesse momento a uma palavra de oração nesse momento, para que então nós possamos gastar alguns minutos preciosos pensando acerca da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente. É com muita alegria, ó Deus, que mais uma vez nós nos debruçamos sobre a Tua palavra. Meu Deus, o desejo do nosso coração é que, de uma forma graciosa, o Senhor possa vir sobre nós de modo a iluminar as nossas mentes e a enternecer os nossos corações, para que nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que, porventura, o Senhor vier a nos propor hoje à noite aqui. Portanto, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Leva em consideração as nossas necessidades, os nossos problemas e o momento tão difícil que nós temos enfrentado. Por favor, Senhor, trata conosco, fala ao nosso coração. É assim, ó Pai, que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. As circunstâncias não ditam as regras. Quando estar preso é ser livre. Vocês sabem, conforme o estudo que nós tivemos em nosso último encontro, que ao tempo em que Paulo escrevia essa carta, ele se encontrava numa espécie de prisão domiciliar na cidade de Roma, capital do Império Romano nesse momento histórico. Paulo se encontrava encarcerado pelo fato de ser o principal expoente da nossa fé evangélica, da nossa fé cristã, por ocasião dessa segunda metade do primeiro século depois de Cristo. E nós sabemos que as condições em que Paulo se encontrava na cidade de Roma eram as mais precárias, porque se bem que ele não se encontrava numa masmorra nesse momento, ele precisava se manter em Roma, aquela cidade cosmopolita, enorme, que a essa altura contava com pelo menos 1 milhão de habitantes, e nós sabemos que Paulo não tinha tanto apreço aos olhos das autoridades constituídas que detinham, pelo menos humanamente falando, autoridade sobre ele. Portanto, ele precisava de ajuda para se manter na cidade de Roma. E nós sabemos, à luz desse texto maravilhoso, que é a Epístola aos Filipenses, que a igreja de Filipos enviou uma oferta missionária para o apóstolo Paulo, por meio de um dos seus cooperadores, de modo que Paulo agora se encontrava abastecido, tendo condições de não apenas se manter na cidade de Roma, mas também comprar aquele material que lhe era devido, para que ele pudesse, quem sabe, escrever as suas chamadas epístolas de prisão, como é o caso desta epístola que nós estamos analisando agora. Portanto, Filipenses, dentre outras coisas, se trata de um grande bilhete, de um grande documento que Paulo escreve para agradecer por mais essa oferta missionária que ele havia recebido, e Paulo também aproveita para externar aos irmãos de Filipos como ele se encontrava entre mentes do contexto difícil na cidade de Roma. Por óbvio que a igreja de Filipos se encontrava preocupada com ele, e para tentar amainar essa preocupação, Paulo começa a externar, Paulo começa a dizer para aquela igreja como ele se encontrava. Portanto, nós entendemos que havia uma igreja preocupada e que amava o apóstolo Paulo, e havia também um apóstolo Paulo que ficava lisonjeado com essa preocupação e procurava abrir o seu coração para a igreja de Filipos, deixando claro para aqueles irmãos que, apesar dele se encontrar preso, ele não estava acabrunhado, ele não estava entristecido, não havia espaço para depressão em seu coração. Pelo contrário, é verdade, humanamente falando, ele estava preso, mas dentro da dinâmica maior do reino de Deus, dentro da dinâmica maior do projeto que o Senhor havia estabelecido para ele, Paulo estava mais livre do que nunca. Porque ante a missão que ele havia recebido, o evangelho estava expandindo-se de uma maneira vertiginosa, maravilhosa. Portanto, ele, Paulo, humanamente falando, é verdade, se encontrava preso, mas o evangelho estava livre para espalhar-se até os confins da terra e manifestar a glória do Senhor a todos quantos, de acordo com a sublime vontade e desejo do Espírito Santo. Logo, Paulo estava preso, é verdade, porém, espiritualmente falando, ele se encontrava livre. É por isso, irmãos, que as circunstâncias não ditam as regras. Porque por mais que Nero, os seus asseclas e bem assim as autoridades judaicas, que não amavam a Paulo, achavam que ele se encontrava arrasado pelo fato de estar atrás das grades, em contrapartida, ele se encontrava vivendo um momento auspicioso perante o Senhor.
Porque quando muito ele estava protegido pelo Estado romano, para de certa forma pregar o evangelho a toda a guarda pretoriana, a todos quantos o visitavam na cidade de Roma, e ainda escrever essas cartas que fizeram parte do nosso cânon do Novo Testamento e têm abençoado um sem número de pessoas, desde o momento em que foram escritas até finalmente o Senhor Jesus retornar para buscar a sua noiva, que é a igreja. Portanto, é verdade dizer, Paulo estava livre, ou melhor, Paulo estava preso, porém livre, porque o reino dos céus estava prevalecendo apesar das circunstâncias. E é justamente isso que nós observamos aqui, quando no versículo 12, procurando acalentar o coração da igreja de Filipos, Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Perceba, Paulo não estava nem um pouco frustrado com tudo que ele estava enfrentando. Tampouco havia um mínimo de ressentimento em sua escrita pelo fato dele se encontrar trancafiado. Pelo contrário, como que se ele estivesse riscando um item na lista de preocupações que a igreja de Filipos nutria para com a pessoa dele, ele diz: com relação à preocupação de vocês pelo fato de eu estar trancafiado, eu quero que neste momento vocês descansem o coração. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de mim. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor em nenhum momento foram frustrados. Eu quero que vocês tenham toda a certeza, daí a palavra cientificar-vos, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. E como é interessante notar, irmãos, que isso não acontece apenas com o apóstolo Paulo. Não! Isso acontece também com a vida de outros grandes heróis da fé, que assim como Paulo foram presos injustamente, que aos olhos humanos eram tidos como que derrotados porque se encontravam atrás das grades, mas em contrapartida estavam vivendo plenamente o centro da vontade de Deus, estavam prosperando no Senhor e magnificando o nome desse ser que é todo poderoso, mesmo atrás das grades. Por exemplo, lembre de José do Egito. José foi preso, foi vendido por seus irmãos, foi levado como escravo para o Egito, transformou-se numa espécie de escravo doméstico na casa de Potifar. Depois ele foi, de uma maneira vexosa, difamado pela esposa daquele homem, finalmente lançado num presídio egípcio, como se fosse qualquer um. Muito tempo depois, quando José já era governador do Egito, os seus irmãos, preocupados de que após a morte do seu pai ele viesse a se vingar dos seus irmãos, que haviam sido instrumentos de Deus para que tudo isso acontecesse com José, o procuram para pedir perdão, temendo a sua cólera. José olha nos olhos dos seus irmãos e diz assim, Gênesis capítulo 50, versículo 20: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Você percebe que as circunstâncias não ditam as regras? José, vendido, preso, injuriado, estava vivendo o centro da vontade de Deus para a vida dele. Os seres humanos que não amavam achavam que estavam fazendo mal contra aquele homem de Deus. Contudo, a vontade soberana do Senhor pairava por trás de tudo aquilo. E Deus concedia vitória a José. E Deus magnificava o seu nome por meio do seu servo José. De modo que no final da sua jornada, esse homem podia compreender que todo o mal que as pessoas haviam intentado contra ele, na verdade Deus havia tornado em bem. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. A mesma coisa acontece com Jeremias. Ele profetizava acerca do pecado descalabro que os monarcas de Judá enlevavam contra o Senhor. E em dado momento, quando os babilônicos já invadiam Israel, Jeremias foi lançado numa cisterna rota onde havia apenas lama, sendo sustentado a pão e água. E as pessoas faziam chacota dele e o ridicularizavam. E o que Jeremias dizia? Lamentações capítulo 3, versículo 23... Senhor, grande é a tua fidelidade, tu estás no controle de tudo, tu detém o controle, as rédeas da minha vida. Eu não tenho que temer tão pouco
do que me lastimar, porque sei que o Senhor, em graça e misericórdia, tem cuidado de mim. E é justamente isso que nós encontramos agora na vida do apóstolo Paulo. Ele diz: quero ainda cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E agora ele nos explica qual seria, no entendimento dele, esse progresso. Ele diz, versículos 13 e 14: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Uma primeira informação importante, Paulo diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo. Isso é muito importante. O que significa? Paulo tinha no seu coração a certeza de que ele não era um preso político. Paulo tinha no seu coração a certeza de que ele não era um preso em virtude dos caprichos de Nero. Não, pelo contrário, tampouco daqueles líderes judeus que o haviam prendido desde Jerusalém até que finalmente ele chegasse a Roma. Não era a vontade humana que estava detendo Paulo por trás das grades. Pelo contrário, ele taxativamente, de uma maneira cristalina, nos diz: de maneira que as minhas cadeias são em Cristo. Paulo era um prisioneiro do Senhor. Dito de outra forma, sabe por que Paulo se encontrava preso? Porque Deus queria. Porque a última palavra sobre a vida de Paulo não era de Nero, sempre foi de Deus. A última palavra sobre a vida de Paulo nunca foi das autoridades de Israel. A última palavra sobre a vida de Paulo sempre fora do Senhor. No momento em que Deus quisesse retirar Paulo daquele presídio, daquelas cadeias, seguramente ele o tiraria, porque não há ninguém que possa resistir ante ao poder soberano e maravilhoso do nosso Deus. Portanto, é verdade dizer que Paulo compreendia que, para além dos caprichos daqueles líderes, daquelas autoridades constituídas, havia uma vontade soberana que permitia que de fato tudo aquilo acontecesse com ele. E agora Paulo nos diz os motivos que, segundo ele, faziam com que ele permanecesse por trás daquelas grades. Ele diz, em primeiro lugar, que as suas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a equipe particular do imperador. Soldados prodigiosos, experimentados nas mais terríveis batalhas, escolhidos a dedo, para protegerem aquele suzerano, aquele poderoso monarca. De modo que aqueles soldados eram destacados para guarnecerem a Paulo, enquanto ele se encontrava naquela sua prisão domiciliar. Contudo, Paulo não perdia tempo, ele se encontrava cerceado em sua liberdade. É verdade, contudo ele não perdia a oportunidade de pregar o Evangelho. De modo que ele diz que ao longo daqueles 2 anos, toda a guarda pretoriana ouviu acerca do Evangelho, teve sua vida transformada por meio da palavra de Deus. Nós não temos ideia de quantos soldados receberam a Cristo como Salvador, através do ministério deste homem. Nós percebemos, irmãos, Deus alterando as circunstâncias, nós percebemos Deus agindo para além do nosso entendimento, porque por mais que Paulo estivesse preso, o Evangelho se encontrava livre. Em segundo lugar, Paulo diz que por causa da sua cadeia, do seu sofrimento, a maioria dos irmãos eram estimulados a enfrentarem a mesma luta, ao mesmo sofrimento. Eles angariavam cada vez mais coragem para pregar o Evangelho. Paulo diz, a maioria dos irmãos, versículo 14, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. As pessoas observavam tudo que Paulo estava enfrentando e diziam para si mesmas: se Paulo tem enfrentado tudo isso injustamente e continua tão feliz, tão motivado, tão desejoso de fazer a sua vida valer a pena, porque o mesmo não pode acontecer conosco, se nós servimos ao mesmo Deus. Isso é verdade para a nossa existência ainda nos dias atuais. Nós, irmãos, entre mentes essa pandemia terrível que temos enfrentado, em meio a essa recessão econômica, essa terrível polarização política, podemos ainda olhar para a palavra de Deus e dizer: se os meus irmãos em tempos tenebrosos, tais quais estes que eu estou vivendo agora, encontraram em Deus esperança e motivação para continuarem firmes, eu também posso encontrar, porque o meu Deus é o mesmo que também era o Deus deles. Nós poderemos, irmãos, à luz das Sagradas Escrituras,
encontrar a motivação necessária e ideal, para que possamos ainda oferecer o nosso melhor ao Senhor, apesar das circunstâncias. Contudo, Paulo diz que essa motivação, esse desejo que o Espírito Santo infundia nos irmãos para pregar o Evangelho, às vezes surgia também com uma motivação equivocada, infelizmente. E Paulo compartilha algo que de certa forma afetava o seu coração, quando ele diz assim, versículos de 15 a 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Portanto, Paulo diz que no meio daqueles irmãos que ousavam falar com mais assombro a palavra de Deus, que estavam sendo estimulados no Senhor por causa das suas algemas, haviam alguns irmãos que possuíam uma motivação contrária, uma motivação que não era ideal. E Paulo diz que isso não é interessante. Palavras dele: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Ora, nós nos perguntamos, por que esses irmãos estavam agindo assim, dessa maneira tão leviana? Verso 17: porque esses irmãos, não satisfeitos com tudo que Paulo estava enfrentando, procuravam suscitar ainda mais tribulação à sua vida já sofrida. Paulo diz, versículo 17, eles estão pregando a Cristo por discórdia, insinceramente. Sabe com que objetivo? Suscitar tribulação, ou seja, um sofrimento ainda maior, aquele que Paulo já estava enfrentando pelo fato de se encontrar preso. Que coisa terrível, não é, irmãos? Mas vocês sabiam que, infelizmente, isso ainda é verdade nos dias atuais? Se há algo, irmãos, que, a meu ver, efetivamente demonstra que alguém é vocacionado para servir a Jesus, sobretudo no ministério, é a capacidade que o Espírito Santo lhe oferece de vencer os bastidores do serviço, de vencer aquilo que acontece onde a comunidade não consegue enxergar. Porque não se enganem, há pessoas que, publicamente falando, aparecem pregando até um evangelho genuíno, como é o caso aqui. Esses homens não eram falsos pregadores, não. Eles eram pregadores genuínos. A motivação deles é que era equivocada. Eles não pregavam o evangelho para a glória de Deus, eles não pregavam o evangelho para a expansão do reino, eles não pregavam o evangelho para alcançar os perdidos. Pelo contrário, eles pregavam o evangelho de uma maneira insincera. Sabe com qual objetivo? De tornar o sofrimento de Paulo na cadeia ainda maior, porque eles tinham inveja de Paulo. Os nossos doutrinadores, eles sugerem N respostas para essa inveja, mas quando muito, a maioria deles concorda de que, como Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, mas que agora se encontrava lá, e mesmo preso era um homem que atraía assim muita proeminência, que aqueles pregadores que já estavam em Roma antes da chegada de Paulo se encontravam ressabiados com ele, tinham inveja do ministério e da ênfase que o Espírito Santo estava propondo a Paulo, e ainda que pregassem o evangelho, pregavam de maneira a tornar o sofrimento de Paulo ainda maior. Que coisa terrível, não é, irmãos? Que Deus retire do meio do seu povo esse sentimento faccioso, porque nós sabemos, irmãos, que é o Senhor quem nos oferece a voz que nós precisamos para pregar o evangelho. Se Deus não nos oferecer a voz que nós precisamos para pregar o evangelho, nós não chegaremos a lugar nenhum, ainda que venhamos a estudar e ainda que venhamos a assimilar toda a teologia, por mais genuína que ela seja. É o Espírito Santo quem ilumina as nossas mentes e prepara o coração dos pecadores para ouvir o genuíno evangelho do Senhor Jesus. Se o Espírito Santo não for conosco, nós não chegaremos a lugar algum. Mas infelizmente esses homens não sabiam disso. Contudo, haviam aqueles que faziam de boa vontade, que pregavam o evangelho por amor. E por que eles faziam isso? Porque em primeiro lugar eles amavam a mensagem da cruz ensanguentada do Senhor Jesus. E em segundo lugar, versículo 16, eles entendiam que Paulo havia sido incumbido da defesa do evangelho.
Como o poderoso Charles Spurgeon costumava dizer, existem homens a quem Deus constituiu como verdadeiras montanhas. E nós precisamos compreender que a nossa sublime missão é nos colocar de pé sobre os ombros desses gigantes para que nós possamos enxergar mais longe. Meus irmãos, não somos nós que escolhemos nos tornar essas montanhas. É o Espírito Santo quem nos concede isso em graça e misericórdia. Se Deus quiser abençoar quem quer que seja com evidência, Ele vai abençoar e não há ninguém que possa impedir isso. Contudo, nós precisamos estar satisfeitos e contentes com o ministério que Ele tem nos dado, porque isso é o melhor que Ele tem a oferecer a todos nós. Que nós venhamos a abraçar a sublime missão que Ele nos confiou e a nos alegrarmos com ela, porque de fato será apenas ela que fará com que a nossa vida venha valer a pena. E é isso o que de certa forma nós estamos aprendendo aqui. Portanto, é verdade dizer, se bem que é nossa missão pregar o evangelho genuíno, através de todo o conselho de Deus, é também nossa missão avaliar o nosso coração para saber se estamos fazendo isso com a motivação correta. E finalmente Paulo avança dizendo que a maneira com a qual ele blindava o seu coração para não permitir que esses homens que pregavam o evangelho por porfia, de uma maneira insincera, viessem provocar mais sofrimento ainda a ele, era saber que, versículo 18, não importando a motivação com a qual aqueles homens pregavam, o que de fato tinha importância para Paulo era saber que Cristo, de toda forma, estava sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. E com isto, Paulo se alegrava. E ele diz, ainda que não importem para aqueles homens a sua motivação, se Cristo está sendo de fato pregado, se o nome dele está sendo conhecido, e se as pessoas estão sendo alcançadas, com isso eu me alegrarei. Que exemplo formidável, não é, irmãos? De certa forma, Paulo nos convida a conviver com aquelas pessoas que tendem a puxar o tapete, com aquelas pessoas que tendem a querer macular aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. E às vezes quando isso acontece, e nós detectamos essas pessoas, a nossa primeira reação, humanamente falando, é tentar nos afastar delas, porque às vezes nós pensamos assim, eu já tenho problemas demais para ter que ainda suportar esse tipo de coisa, não é? Então nós, de certa forma, nos blindamos para com essas pessoas. Contudo, o apóstolo Paulo, mesmo sofrendo alhures, vai na contramão daquilo que a maioria de nós possivelmente faria, e pacientemente suporta os seus opositores, com o objetivo de fazer com que Cristo se tornasse ainda mais conhecido, apesar daquilo trazer para ele tamanho sofrimento. Então ele diz, esses homens pregam para me magoar, esses homens pregam para me machucar, para me entristecer, para acrescentar tribulação à minha vida. Não importa. Se Cristo de qualquer modo está sendo pregado, mesmo que por um pretexto estranho, ainda assim eu me alegro. Sim, eu sempre me alegrarei. Que exemplo maravilhoso, que prova que as circunstâncias não ditam as regras. Paulo estava preso, o seu corpo estava ali por trás daquelas grades em sua casa, em sua prisão domiciliar, mas Paulo era um homem de espírito livre. Paulo era de fato um grande homem de Deus, que entendia que por mais que as circunstâncias se tornassem adversas, Cristo sempre seria glorificado na vida dele, ou por meio dele, seja na vida, seja na morte. Ele diz assim, versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, Paulo nos diz, versículo 19, e isto mesmo, ou seja, a pregação do Evangelho, ainda que com a motivação equivocada, pode sim suscitar libertação à minha pessoa. Sabe por quê? Porque o Evangelho possui esse poder libertador.
Mas além desse poder libertador do Evangelho, ainda havia a súplica da igreja de Filipos e a provisão do Espírito de Jesus Cristo, que se somava para contribuir com a possível libertação do apóstolo Paulo. E ele diz no versículo 20 que havia uma ardente expectativa no seu coração, uma esperança de fato inabalável de que, se ele fosse absolvido, ele não seria envergonhado, Jesus seria glorificado. Mas se ele fosse condenado, da mesma forma ele também não seria envergonhado. Em outras palavras, Paulo se encontrava preso, e ele nos diz por meio dos versículos 19 e 20 que estava pouco se importando com a sua sentença. Sabe por quê? Porque se ele fosse livre, Cristo seria glorificado. Mas se fosse o objetivo de Deus que ele perdesse a sua vida como um mártir, também dessa maneira Cristo seria glorificado. Ele diz: sob qualquer uma dessas duas hipóteses, versículo 20, eu não serei envergonhado, porque Cristo, quer eu me torne um homem livre, ou quer eu perca a minha vida, será engrandecido por meio do meu corpo. Sabe por quê? Versículo 21, que devia ser escrito com letras douradas: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se Paulo permanecesse vivo, ele permaneceria vivo para a glória de Deus. E se Paulo morresse, ele morreria para a glória de Deus. As circunstâncias não ditam as regras. Ele se encontrava por trás das grades, é verdade, mas em seu espírito ele era um homem livre. Por quê? Porque a missão estava se aperfeiçoando na sua vida, apesar das circunstâncias adversas. Paulo diz: se preso eu vivo, e se vivo eu vivo para a glória do meu Redentor. Estou aqui pela vontade dele. Se ele é todo poderoso e eu estou na prisão porque é vontade dele. Se Deus é todo poderoso e nós enfrentamos essa terrível pandemia porque é vontade dele. Se Deus é todo poderoso e nós amargamos recessão econômica, amargamos porque é desejo dele. Se essa terrível polarização, por mais que nós não venhamos a compreender, Deus se encontra sentado em seu alto e sublime trono. Ele não perde o controle das nossas vidas, ele não perde o controle do planeta Terra, ele não perde o controle do universo, irmãos. Ele será glorificado, quer morramos ou quer vivamos, porque a última palavra é dele. E sempre será. As circunstâncias não ditam as regras. Então agora Paulo finalmente parte para o final, a partir do versículo 22, quando ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que será incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça na carne. O que Paulo nos ensina agora? Que apesar dessa certeza inabalável de que ele não seria envergonhado, porque tudo que acontecesse com ele, aconteceria tão somente para a glória de Deus, agora Paulo nos diz que isso não lhe dá condições para que ele venha a viver da maneira como ele bem entender, pelo contrário. Paulo havia colocado todo o seu coração na missão que ele havia recebido. E a missão que ele havia recebido era de fazer a vida dele valer a pena, pregar o evangelho a todos quantos ele tivesse a oportunidade, até finalmente chegar na glória, o que para ele seria infinitamente melhor. Então ele diz assim: de um e de outro lado estou constrangido, porque ir para a glória é o grande objetivo da minha vida, e será o deleite do meu ser por toda a eternidade. Segundo Paulo, isso é incomparavelmente melhor. Ou seja, não há o que se comparar. Ir para a glória é o objetivo de todo servo do Senhor. Contudo, Paulo diz, verso 24, que ainda há uma missão a ser realizada. Ele pensa na maneira em que ainda pode contribuir com a noiva do Senhor, que é a igreja. Portanto, ele diz que por causa da missão que ele havia recebido de pregar o evangelho, e sabendo que a sua missão ainda não tinha chegado ao fim, era mais interessante, a palavra que ele usa é necessário, só como que uma obrigação, uma missão, uma ordem, permanecer na carne, ou seja, da maneira como ele estava. E nas entrelinhas, o que é que Paulo está dizendo? Que se fosse da vontade de Deus, para o adimplemento
da missão, para a resolução da missão, que Paulo permanecesse preso, apesar do sofrimento e das circunstâncias adversas, que ele ficasse dessa maneira. Porque se essa fosse a vontade de Deus, ele com certeza encontraria ainda a felicidade mesmo entre mentes essas circunstâncias adversas, por causa da igreja e do objetivo que ele havia recebido do Senhor de pregar o Evangelho. E é por isso que ele diz no versículo 25, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Com que objetivo? Veja só, Paulo está dizendo, se Deus quer que eu permaneça, ainda que preso e ainda que sofrendo, eu permaneço. E com toda a alegria eu vou ficar aqui atrás das grades, não terá problema nenhum. Essa é a vontade de Deus, ela é bem-vinda, que venha. Contudo, Paulo diz que não ficaria inerte na prisão, só porque aquela seria a vontade de Deus. Porque se de fato era a vontade de Deus, uma coisa provaria se de fato Paulo estava no lugar certo. E o que seria? Versículo 25, a porção final. O progresso da fé e a alegria dos irmãos. Na minha humilde opinião, irmãos, esse é o teste máximo para efetivamente nós descobrirmos se onde nós estamos efetivamente é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Você tem progredido na fé, meu irmão? As pessoas têm progredido na fé por meio da influência que você exerce sobre elas? Se sim, você se encontra no lugar certo. Mas se há estagnação, alguma coisa está errada, ou com você ou com elas. Porque perceba, há 4 anos Paulo estava preso, 2 anos em Cesareia Marítima, 2 anos em Roma. Mas o evangelho só progredia, as pessoas só eram abençoadas. Humanamente falando, ele estava cerceado, manietado por grilhões humanos, mas o evangelho progredia. Na verdade, havia essa preocupação no coração de Paulo, inclusive para os seus discípulos. Você lembra quando ele escrevia a Timóteo? Palavras de Paulo, que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, o evangelho tem que expandir-se, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Nós precisamos, irmãos, expandir esse reino. Nós não somos chamados à estagnação. Pelo contrário. Então Paulo diz que, convencido disso, ou seja, que era mais necessário para o bem da igreja que ele permanecesse na carne, ou seja, que ele permanecesse vivo, ainda que preso, ainda que sofrendo, ele ficaria, ele permaneceria com o objetivo de fazer com que os irmãos progredissem na fé e encontrassem alegria em Deus. Versículo 26 é que nós encerramos. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. As palavras finais de Paulo têm a ver com a alegria que havia no coração dele, de poder glorificar ao Senhor Jesus Cristo, através de um possível retorno ao meio da igreja dos filipenses, para que ele pudesse mais uma vez abraçar aqueles irmãos, vê-los novamente, estar com eles em dado momento. Logo havia esse combustível no coração do apóstolo Paulo, de que provavelmente, se essa fosse a vontade do Senhor, aqueles cadeados um dia haveriam de cair por terra, e em liberdade ele poderia mais uma vez abraçar aqueles irmãos. Em suma, Paulo estava preso, sob inúmeros aspectos, derrotado. Contudo, a grande verdade por trás de todo esse sofrimento é que Deus havia escolhido os grilhões, Deus havia escolhido as cadeias para fazer o evangelho prosperar. Irmãos, convenhamos, isso não é contraproducente. Nós acabamos hoje à noite de estudar o capítulo 1 de Filipenses. Um homem que se encontra atrás das grades e uma igreja que se encontra profundamente preocupada. Mas a que conclusão nós chegamos? Que apesar das circunstâncias, a igreja estava bem, Paulo estava em boas condições e o evangelho só prosperava e mais pessoas eram alcançadas. E o que nós aprendemos? Que as circunstâncias não ditam as regras, que mesmo presos numa quarentena, um lockdown, ainda assim nós somos livres. Porque o evangelho não está preso, ele se expande, as pessoas são alcançadas, o nome do Senhor é glorificado. Até aqui, nesse prédio vazio, onde nós estamos com tanta saudade de vocês, nós aprendemos isso.
O prédio se encontra fechado, mas a igreja permanece em missão. Porque os irmãos estão aqui, porque eu estou aqui, porque vocês estão aí, enfim, irmãos. E Deus se encontra em seu sublime trono. Nada está perdido. Pelo contrário, Ele detém o controle sobre tudo e todas as coisas. Amém? Que Deus proponha essa palavra ao seu coração.